O hipotálamo. O que é o hipotálamo? É uma estrutura do sistema nervoso central localizada na base do cérebro, no diencéfalo. O hipotálamo é uma região do encéfalo dos mamíferos localizado abaixo do tálamo e acima da hipófise, no interior central dos dois hemisférios cerebrais. Ele é uma pequena parte do diencéfalo, sendo considerado uma das mais importantes estruturas do sistema nervoso central. É considerado o termostato do corpo, pois possui numerosos centros do sistema nervoso simpático e parasimpático, realizando a regulação do sono, do apetite, da temperatura corporal, dentre outros. Suas características principais: possui dimensão pequena, pouco maior que um grão de feijão, é formado por células de matéria cinzenta, está conectado com outras estruturas do corpo humano, como, por exemplo, o sistema límbico, tálamo, hipófise e área pré-frontal. Quais as funções do hipotálamo? Ele controla o sistema nervoso autônomo dos seres humanos, atua no controle da temperatura do corpo humano, controla e regula processos de sede e fome, atua no controle das emoções e comportamentos, atua no processo de contração muscular, cardíaco e liso, atua na regulação da secreção de diversas glândulas que produzem hormônios, age no controle de vários hormônios pela hipófise, age nos processos relacionados ao desejo sexual e regula os estados de consciência e ritmos cardíacos. Hipófise. A hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo. É considerada a glândula mestra do organismo por produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Ela tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, o tamanho de uma ervilha e pesa entre 0,5 a 1 grama. Anteriormente, a hipófise era denominada de glândula pituitária. Ela possui importantes funções, além do controle de outras glândulas, também contribui para o bom funcionamento do metabolismo e produção de hormônio. Ela é dividida em 2 partes, a anterior, adenohipófise, e a posterior, ou neurohipófise. A adenohipófise se origina do tecido epitelial e a neurohipófise tem origem de um prolongamento do hipotálamo, sendo constituída por tecido nervoso. A hipófise e o hipotálamo são relacionados e apresentam locais de interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O hipotálamo regula a atividade secretora da hipófise. Um exemplo é que alguns hormônios do hipotálamo são encaminhados à adenohipófise via um sistema circulatório, chamado de sistema porta, que se estende da base do hipotálamo até a adenohipófise. Hipófise posterior ou neurohipófise não produz hormônio, apenas armazena e libera hormônios produzidos pelo hipotálamo na corrente sanguínea. A relação do hipotálamo com a hipófise posterior se dá através de neurônios. Os neurosecretores que sintetizam, secretam e liberam hormônios. A neurohipófise é assim chamada por ser uma extensão do encéfalo. Ela armazena e secreta 2 neurohormônios, antidiurético, vasopressina, responsável pela reabsorção da água nos rins, reduzindo o volume de urina e perda excessiva de água, e a ocitocina, que atua no estímulo da musculatura do útero, possui um importante papel na expulsão do feto e no momento do parto. Hipófise anterior ou adenohipófise é a porção que sintetiza e secreta hormônios da hipófise. A relação do hipotálamo com a hipófise anterior se dá através da corrente sanguínea, pelo sistema porta-hipofisário. O sistema porta-hipofisário é o responsável por conduzir os hormônios produzidos no hipotálamo até a adenohipófise. A secreção de hormônios da adenohipófise é influenciada pela liberação e secreção de hormônios que passam pelo hipotálamo no sistema porta.
Em resposta aos fatores que chegam no hipotálamo, a adenohipófise secreta seus próprios hormônios. Os hormônios secretados pela adenohipófise são proteínas, glicoproteínas ou polipeptídeos. Veja quais são. Hormônio do crescimento, que é uma proteína que estimula o crescimento dos tecidos e contribui na determinação da altura de uma pessoa, também atua na regulação do metabolismo. Em casos de tumores, o hipotálamo ou na hipófise, esse hormônio pode ser produzido em excesso ou em poucas quantidades. A prolactina é uma proteína que atua na produção do leite pelas glândulas mamárias. Possui função incerta aos homens. A adenocorticotropina, polipeptídeo que atua em células adiposas, musculares e pancreática. O hormônio estimulador da tireoide, tireotrofina, que é uma glicoproteína que estimula a síntese e a secreção do hormônio da tireoide. E a ganatrofinas, que é um folículo estimulante e luteinizante. As ganatrofinas são glicoproteínas que promovem o crescimento e a função das gônadas, ovários e testículos. Eixo hipotálamo e hipófise. O eixo hipotálamo e hipófise é uma estrutura entre o hipotálamo e a hipófise, denominado infundíbulo. O infundíbulo é a conexão física entre o hipotálamo e a hipófise, pois é necessário que exista uma comunicação entre as duas partes para que ocorra o transporte de hormônios e neurônios através da corrente sanguínea. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal atua na regulação de respostas a circunstâncias adversas, modulando o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, proporcionando excitabilidade do córtex cerebral, além de produzir efeitos anti-inflamatórios e supressão da resposta imune.